Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Para isso a gente conversa com ele, Theo Takara, editor-chefe aqui do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualize então para a gente aí o que vem pela frente nessa quinta-feira. Quinta-feira que tem decisão de juros no Banco Central Europeu, né? Bom dia, Débora. Exatamente, decisão de política monetária do Banco Central Europeu, BCE, é o principal destaque na agenda lá fora nessa quinta-feira. Expectativa aí por um novo corte de juros por lá, de 0,25 ponto percentual, com a taxa básica recuando de 2,25 para 2% ao ano. Decisão será divulgada às 9h15 pelo horário de Brasília e logo depois às 9h45 a presidente do BCE, a Christine Lagarde, comentará a decisão em uma entrevista coletiva. Depois de o dado de inflação ao consumidor, né, o CPI, divulgado no início dessa semana, ter ficado aí em 1,9% em maio, na comparação anual, abaixo da meta do BCE, que é de 2% ao ano, agora cedo saiu o dado de inflação ao produtor, né, o PPI da zona do euro, que ficou em 0,7% em abril, menos do que a expectativa que era de 1,2%. Esse cenário de alívio geral aí nos preços apenas reforça a expectativa pelo BCE de logo mais, que inclusive já pode até sinalizar um novo corte de juros na próxima reunião, em julho. Enquanto o clima lá na Europa é de alívio, o mesmo a gente não pode dizer do Brasil. E por aqui, os investidores seguem apreensivos à espera aí dos próximos capítulos da novela do IOF, que só será retomada no domingo, quando o ministro Fernando Haddad apresentar aí as medidas fiscais alternativas ao aumento do imposto para os líderes partidários da Câmara e do Senado. O problema é que domingo está longe ainda, né? E já tem gente aí dando spoiler de quais serão as medidas a serem apresentadas nessa reunião. Além disso, o mercado continua cético em relação à retórica do governo, de que pretende fazer aí reformas estruturantes, especialmente após uma pesquisa, dessa vez a Genial Quest, né, ter mostrado aí nova piora na popularidade do presidente Lula. Também há dúvidas aí sobre a disposição dos parlamentares de enfrentar grupos lobistas poderosos para tentar derrubar subsídios que são bilionários, né? Uma coisa é o discurso do presidente da Câmara, Hugo Mota, de pressionar aí para derrubar o IOF. Outra coisa é o que ele vai conseguir de concreto com os líderes da sua casa. Por enquanto, o que a gente sabe é que estão na mesa dois conjuntos de medidas: as de curto prazo, que visam aí alcançar o déficit zero nas contas deste ano, e as medidas estruturais. Nesse pacote de curto prazo, entrariam um leilão de excedentes de petróleo, alíquotas mais altas sobre apostas nas casas bets, né, nas bets, taxação sobre operações com criptomoedas e a votação da reforma dos militares e da lei dos supersalários do funcionalismo público. O governo ainda manteria a maior parte da cobrança do IOF nesse ano, com a promessa de redução apenas depois da aprovação das medidas pelo Congresso. O primeiro recuo seria o imposto sobre o chamado risco sacado, principal queixa aí de varejistas e bancos. Já as medidas mais estruturais prevêem aí um corte de até 30 bilhões de reais por ano em gastos tributários, incluindo aí fim de isenções da folha de pagamento de 17 setores e a redução de fundos regionais. O governo também deve ampliar as restrições no acesso ao BPC, incluindo aí limites para a entrada de beneficiários por decisões judiciais. Além disso, duas propostas de emenda constitucional estão em estudo, uma para conter os gastos no Fundeb, que eram de 12% em 2021 e vão chegar a 23% em 2026, e a junção dos pisos de saúde e educação. Se essas medidas forem aprovadas, o decreto do OF deixa de valer em 31 de dezembro deste ano. O difícil, Débora, é ver tudo isso acontecer até lá. Pois é. E além de toda essa novela do IOF que ainda vai render essa semana inteira, né, Theo? A gente tem agenda de indicadores aqui do Brasil para poder acompanhar, né? E aí eu quero que você traga aí qual que é o principal destaque para a gente hoje, porque a novela, pelo visto, ainda é longa, Vai né? longe. E a gente ainda vai ter que acompanhar até pelo menos a próxima semana, né, Theo? Pois é. Hoje temos dois dados importantes aqui no Brasil. Logo mais, às 11 da manhã, a Anfávia, né, informa os números de produção de veículos em maio. E às 3 da tarde sai o resultado da balança comercial de maio. Expectativa para a balança é que ela mostre aí um superávit de 8,4 bilhões de dólares, pouco acima do saldo de 8,153 bilhões que foi registrado em abril. As projeções dos economistas aí variam de 8 a 9 bilhões de dólares. Além dos dados domésticos, tem um indicador na China que saiu ontem à noite, também tem potencial para mexer nos negócios por aqui, especialmente das empresas produtoras de commodities. O PMI composto, né, que junta aí as atividades de indústria e de serviços, recuou para 50, de 51,1 em abril para 49,6 em maio, a primeira redução desse indicador aí desde dezembro de 2022.
Já o PMI específico do setor de serviços subiu de 50,7 em abril para 51,1 em maio. E além disso, também lá na China, o PBOC, o Banco Central Chinês, anunciou agora cedo a injeção de 1 trilhão de yuans, aí, o equivalente a 139,2 bilhões de dólares, no sistema bancário chinês por meio de operações de recompra reversa direta e com prazo de 3 meses. É uma forma do BC chinês literalmente injetar ânimo na economia chinesa, Débora. Perfeito. E a gente tem que falar dele de todo jeito, né, Theo? Temos Donald Trump ainda causando lá nos Estados Unidos, né, com esses impactos aí dessas tarifas. Para além disso, a gente tem mais destaques também de dados dos Estados Unidos. Então, vamos lá, Estados Unidos, o que temos para hoje, Theo? Não, não, não vou falar dele não. Ele já aprontou demais, eu vou esperar ele aprontar de novo. Vamos falar de dados? Vamos falar Vamos. de coisa concreta. Hoje temos lá nos Estados Unidos os dados de pedido de auxílio-desemprego, sai às 9h30 da manhã, previsão de 235 mil pedidos iniciais, depois de registrar 240 mil pedidos na semana anterior. Vale prestar atenção nesse dado e principalmente no payroll de amanhã, depois que a pesquisa de ADP, né, surpreendeu ontem o mercado com um número bem fraco de criação de empregos no setor privado, né? Foram apenas 37 mil postos de trabalho em maio, bem pior que a previsão, que era de 130 mil. E a gente sabe o culpado, não vou falar o nome dele, né? Enfim, também às 9h30 da manhã, teremos a balança comercial de abril nos Estados Unidos, projeção do mercado de um déficit de 94 bilhões de dólares, após o déficit de março, que foi recorde em 140,5 bilhões de dólares. E três dirigentes do Fed vão fazer discursos aí ao longo do dia. A Adriana Kugler fala à 1 da tarde, o Patrick Harker às 2h30 e o Jeff Schmidt também às 2h30. Evidentemente, eles podem fazer algum comentário aí sobre esses dados fracos de emprego, que evidentemente abrem um espaço para o Fed talvez começar a cortar juros em breve, Débora. Vamos aguardar então, né, Theo? Meu querido, muito obrigada aí então pela parceria de sempre. Até amanhã, eu espero por você aqui nessa sexta-feira. Ótimo dia para você. Até mais. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau.